Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, nosso podcast Falando Francamente. Aqui a gente tem um compromisso de falar a verdade, né, produção? Não é sem papinho, é papo reto, papo de trader para trader, sabendo histórias, sabendo como é a jornada de se tornar trader, né, que não é uma coisa fácil, é uma comunidade ainda muito reduzida, então esse espaço aqui do nosso podcast ele visa justamente a promover isso, né? Diversidade, diversas experiências, experiências diferentes, né? Para que você aí do outro lado tenha, quem sabe, né? Uma história parecida com a sua, isso possa te inspirar, possa te ajudar de alguma forma, tá? Antes de falar um pouquinho do nosso convidado de hoje, queria fazer um agradecimento. No último podcast nós trocamos uma super ideia com o Euclides Sobrinho, né? Vocês devem lembrar, o Índice Ronca, né? Ele tinha prometido de mandar um livro para a gente, está aqui, né? Mandou um livro aqui para nossa comunidade aqui do Hub, mandou uma dedicatória aqui, eu vou ler rapidinho. Aos amigos do Hub Latos, ofereço este pequeno livro para compor o acervo de livros de consulta e estudos da casa. Como sempre, se ele acabar sendo útil a alguém, ainda que seja a um único colega, já terá valido a pena. Grande abraço, Euclides. Euclides, muito obrigado. Obrigado pela generosidade, parabéns pela obra, né? E vamos deixar aqui, né, para que todas as pessoas que frequentam aqui o nosso espaço no Hub tenham a oportunidade de prestigiar, tá bom? Obrigado. Certo? Nosso convidado aí, ó, trouxe até computador, hein? Opa, vamos ver o que tem aí. Precisa, né? Você tá operando? Vai que precisa. Tá operando aí agora? Não, tá posicionado ou a gente pode falar? Agora não, podemos falar. Então tá bom. Bom, já pessoal, fechei. Comigo hoje tenho o grande prazer de falar com Jonas Silva, nosso colega aqui do Hub, mas isso é tudo que eu vou falar. Daqui para frente é só troca. Vamos lá, Jonas, se apresenta aí rapidamente para o nosso público. Beleza. Bom, obrigado pela oportunidade aí. Primeiro a responsabilidade, né? Porque eu vi... o anterior foi o do Euclides, né? Que tem uma super experiência de vida. Anterior a ele veio o João Pitanga aí, que o Joãozinho. É o jovem mais maduro que eu conheço, né? Então vamos ver se a gente consegue dar uma sequência interessante aí. Bom, Jonas Silva, né? Meu nome... 56 anos, trabalhei por 33 anos no mundo corporativo, né, numa indústria automobilística, na área de design. E aí chega um momento de eu ter que interromper, né, depois de 33 anos, chega uma hora que você tem que interromper e ir para outros ares, né? Nesse meio tempo, eu abri uma empresa de coaching e de análise comportamental. Certo. Né? Então, estava ali bem no começo. Logo na sequência veio a pandemia, né? Aí eu não conseguia mais ter os clientes que eu almejava, né? E em função disso, meu filho me apresentou um curso de trade, aí eu me apaixonei, né? Meio que deixei a empresa de lado, é lógico, sem abandonar os conceitos, porque eu acho que essa parte de coaching e análise comportamental tem muito a ver com o trade. E estou aí nessa vida aí já tem uns 5 anos, né? Me dedicando full time ao trade e sempre que possível trago essa parte comportamental aí para... Meu, que legal isso. Então, peraí, vamos lá. Agora eu fiquei curioso, porque deve ser bem legal. Transições, né? A gente sempre fala a palavra transições. Acho que a pergunta que a gente mais recebe é como fazer a transição, né? Mas assim, você trabalhou 33 anos, então, como design, uma multinacional da área de automobilística, do setor automobilístico. Como é que você se interessou por esse tema de análise comportamental? Então, bom, na verdade, se for para a gente ir lá desde o início, né? Eu tinha aí alguns valores que eu adquiri na minha vida, né? Com os meus pais, agradeço muito a eles por isso, que todo ganho que eu ia ter na minha vida tinha que ter um certo esforço, né? Então meu pai e minha mãe falavam, olha, estuda, se dedica que você vai ser alguém na vida, né? Então eu tinha isso como padrão. Entrei no Senai, estudei, me dediquei muito mais, acredito, que as outras pessoas e acabei conseguindo um bom emprego. Aí a cada promoção eu sempre associava esse meritocracia, né? Tá. Eu fazia alguma coisa com muito suor e acabava sempre subindo até chegar na gestão dessa empresa.
Então eu estava acostumado com isso. E chegou um momento, depois de 33 anos, que eu tive que interromper essa trajetória, né? Falei, poxa, e agora? Bom, eu preciso fazer alguma coisa, né? E por que eu saí da empresa? Porque a própria empresa me pagou um processo de coaching. E na primeira sessão, eu saí de lá tonto. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia com que carro eu estava. Eu não sabia que dia da semana, se eu tinha que ir para casa, se eu tinha que ir para a empresa. Aí, com a chave, né, o carro que apitou, eu entrei. Aí eu fui dirigindo, fui recobrando a consciência. Eu falei, poxa, o que esse cara fez comigo? Né? E parece que aquele dia foi bem perturbador para mim. Cheguei em casa e fiquei até as 3 da manhã procurando o que é esse negócio de coaching. E aí me apaixonei, né? Me apaixonei. Em uma semana eu já estava matriculado em 2 formações. Né? Então, fui fazendo duas formações simultâneas. Então, assim, a troca da carreira para mim aconteceu porque eu enxerguei alguma coisa que não estava no meu radar. Então, isso foi bem interessante. E aí veio a sequência, né? Depois eu entrei na análise comportamental, porque tá muito ligado. E aí eu acabei, ainda estando na empresa, abrindo na montadora, né? Abrindo uma empresa paralela de coaching e análise comportamental para transição de carreira, inclusive. Ah, entendi. Tá? Aí a empresa estava começando e aí veio a pandemia. Eu falei, poxa, agora eu preciso ter contato com as pessoas, não posso... justamente naquele momento. Né? Exatamente. E aí foi aí que surgiu o trade, então. Exato. E aí o trade foi apresentado pelo seu filho, pelo que eu entendi. Exatamente. Tá, mas e aí? Até então você nunca tinha pensado. Daí você foi e conheceu. E aí? Ok. Mercado financeiro eu conhecia, porque muitos anos atrás eu fiz uma pós em administração e tinha o módulo de economia, né? Aí eu me interessei por bolsa, por saber como é que estavam os indicadores e tal, né? Na época, o jornal de papel, comprava o jornal e o de economia eu não lia. Aí depois dessa formação, comprava o jornal e só economia primeiro, né? Então foi uma mudança, só que eu não dei sequência, porque a vida corporativa acaba consumindo muito a gente e tal. Eu não tive força e energia para investir nessa parte do trade, né? Alguma coisa na linha. Então essa que foi a minha virada de chave, né? Só que aí, depois da pandemia, eu vi a necessidade de fazer alguma coisa e aí acabei caindo no trade aí, tô até hoje apaixonado. Então, mas aí foi paixão à primeira vista. E você você começou com, sei lá, com o quê? Com ações, com mercado futuro? Era um curso de opção. Opções, opção de ações. Opção sobre não opção binária, né? Que isso me dá até alergia, porque eu caí nesse golpe aí também. Não. Eu até dedico a essa passagem a demora para eu ter consistência. Porque a opção binária você clica a cada 1 minuto, né? Então esse overtrading aí que eu adquiri da opção binária, eu acho que acabou atrasando aí o meu processo de desenvolvimento, né? Entender que não é toda hora que eu tenho que entrar, que eu tenho que aguardar, né? Tanto hoje, agora são o quê? 1 e pouco? 1h30, 2 horas? Não, agora são 14 horas 22 minutos no dia de hoje. Eu não dei nenhum clique ainda, certo? Né? Porque o Trump ia falar e tal, então estou aguardando ainda. Né? Quem sabe aqui depois do podcast eu posso dar um clique, mas dia, só para contextualizar o pessoal de casa, hoje é uma quinta-feira, no dia com a agenda esvaziada, né? Então já mostra aí um comportamento interessante, que muitas vezes não clicar é fazer um ótimo trade, né? Mais do que ficar se arriscando e tal. Bom, mas enfim, vamos lá. Então, 33 anos de carreira, se apaixonou pela análise comportamental, depois de uma sessão de coaching muito forte, foi buscar especialização, chegou a pandemia, conheceu o mercado de mercado financeiro, que eu sou viciado em mercado de trabalho americano. O mercado financeiro, através de opções. E aí, fez um curso, deu certo ou não deu? Como é que você migrou para outros... Como é que você chegou na Latos, né? E a gente faz digamos assim, essa base para a gente partir daí o nosso voo. Como eu estudo bastante o perfil comportamental, eu entendo que o meu perfil comportamental é de uma pessoa que experimenta muito. Então, primeiro, opções. Eu estava acompanhando um profissional de renome do mercado que ganhou. Falei, beleza, acho que agora eu consigo colocar meu dinheiro aqui. Certo. Né? E ele dava uns calls.
Coloquei meu dinheiro, o que você acha que aconteceu? Perdeu. Acabei investindo um capital razoável e acabei devolvendo boa parte desse capital. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa aqui que eu não sei ainda. Aí eu comecei a experimentar. Fui para todas as escolas, gráfico, discricionário, fluxo, moeda, né? Caro-coroa. Isso tudo em quanto tempo, assim? Você experimentou tudo isso em quanto tempo? Pelo menos uns 3 anos. Uns 3 anos, tá? Buscando algo. E aí, mais ou menos nesse tempo, foi que eu conheci a Latos. Mas você estava buscando algo que... só para contextualizar, porque isso é importante, tal, porque isso pode ajudar muitas pessoas. Você estava buscando um ativo do qual você se identificava? Você estava buscando um estilo do qual você se identificava? Ou você estava buscando algo que tinha um racional e sei lá, alguma coisa que tivesse um começo, meio e fim, algum racional, e que alguém que falasse, olha, putz, isso é difícil, porque a gente tem tanta coisa vendendo. Aí fora as pessoas vendem muito a facilidade e a riqueza de curtíssimo prazo no mercado financeiro. E aqui a gente fala francamente, por isso que chama podcast Falando Francamente, a gente fala que não é assim. Né? Mas é assim, qual que era a sua busca então nesses 3 anos? Um setup perfeito. Um setup perfeito. Alguma coisa que eu olhasse e sem gastar muito esforço eu conseguisse Você encontrou acertar. o setup perfeito, Jonas, em 3 anos? Estou procurando ainda, não estou brincando. não encontrei. Né? Então, só para você, eu assinei aquela plataforma TradingView e no final do ano eles dão um resumo do que você fez. Em um ano, eu experimentei 1.340 indicadores diferentes. Nossa. 1.300? 1.340 indicadores indiferentes. Tipo MACD, essas coisas aí. Sabe? Porque eles têm uma infinidade enorme lá de... Então, à noite, eu pegava o celular, ficava deitado ali, tinha um vídeo lá, os 10 setups, blá, blá, blá. No dia seguinte, eu colocava os 10, testava, fazia tipo um backtest, ia só abandonando. Cara, eu imagino que foram horas e horas de entre tentativa e erro, estudo e assim por diante, né? Tinha dia que eu começava às 7 horas da manhã. Mas todo mundo é assim, lá em casa. Todo mundo é assim, tipo a busca frustrada do setup perfeito. Exato. Então, assim, a busca do setup perfeito. E não existe setup perfeito. E nenhum funcionou, né? Aí conheci a Latos, conheci o contexto, aí a partir daí tudo começou a mudar. Você fez o contexto? Fiz o contexto. Tá. Na verdade, eu comecei pelo dólar, né? E, eu conheci a Latos, assim, em uma semana. Depois de uma semana, eu já tinha comprado um curso. Depois de mais uma semana, eu já estava dentro do Hub, né? Tá. Isso há uns 2 anos e meio atrás. Certo. Aí eu comecei a entender realmente como a coisa funcionava, né? Que o setupzinho não funcionava e que eu tinha que realmente entender o que o mercado estava querendo me dizer, né? A partir daí foi contexto, entrei no fluxo, não me adaptei com o fluxo, vou ser sincero, era muito cansativo eu ficar tentando ver tudo que estava acontecendo. Ele é cansativo. Mas existe lá o panorama, né? O que eu fiz? Como eu sou designer, eu não tenho facilidade com números, mas eu tenho facilidade com gráficos. Eu não olho o gráfico em si, o candle, mas eu enxergo a informação gráfica que o gráfico me passa, né? Então eu coloquei lá as 7 magníficas, coloquei VIX, T10, o Dow Jones, Russell. Então eu fico olhando, ao invés de eu ficar olhando os números, ficar entendendo o que está acontecendo, eu olho os gráficos, né? E tenho a minha percepção do panorama em cima desses gráficos de linha. Entendi. Né? Essas estão subindo, aquelas estão descendo. Então, eu fico mais confortável em entrar ou não numa operação. Tá. Legal. E assim, hoje você opera basicamente o quê, então? Você opera, assim, qual que é o seu estilo? Acho que até para o pessoal de casa isso é legal também, mas qual é o seu estilo operacional? Bom, o que eu opero é Nasdaq. Você opera Nasdaq. Então, assim, você está se esforçando para ser um super especialista em Nasdaq. Exato. É legal. Só olho Nasdaq. Eu acho bom isso. A ideia, tem uma ideia, porque como o Nasdaq está abrindo às 11h30 agora, né? De repente eu chego aqui no Hub 6 às 7, eu fico muito tempo, isso já me deixa ansioso, né? Querendo clicar. Então talvez eu comece a migrar um pouco para o mercado brasileiro, na B3. Ainda mais que agora parece que está talvez tendo uma melhoria de cenário.
Então esse é o meu projeto, mas por enquanto só Nasdaq. Tá. Né? E o seu estilo, assim, análise técnica, fluxo é híbrido, ou você faz análise técnica procurando padrões e indicadores, ou é mais ligado ao contexto? Como é que você opera? Então, contexto, sim, com certeza, mas eu procuro bastante a congruência desses indicadores, né? Então, eu tenho gráfico de linha. Então, Nasdaq está apontando para cima, S&P está apontando para cima, o VIX está apontando para baixo, mas no meu gráfico ele está apontando para cima, porque eu fiz uma formulazinha lá, né? VIX menos VIX menos VIX, porque eu quero ainda procuro um conforto visual, Tá. né? Porque eu acho que é muito mais da minha área. Então, quando eu vejo que está tudo corroborando aí para uma compra, eu faço a compra no melhor momento, né? Que eu considero. Tenho ali o DOM, eu estou olhando como o preço se movimenta, mas eu ainda utilizo esses artifícios aí para poder fazer uma compra ou uma venda. Aí quando você vai fazer a pregoação de ordem, ou você vai, enfim, você usa o DOM ou o gráfico? Para entrar, eu utilizo o gráfico, Tá. para sair o DOM. Perfeito. Então, para pregoar uma parcial, alguma coisa, eu uso o DOM. Tá. Bom, dá para falar que é um perfil híbrido, vamos falar assim, misto e tal. Usa ambos. E até uma coisa que eu comentei, acho que não foi no podcast anterior, não sei se foi com o João Pitanga, que eu tenho acompanhado muito, tentado entender um pouco de como alguns traders lá fora pensam, né? Alguns europeus de Londres e os caras dos Estados Unidos. E me surpreendeu muito como os melhores são híbridos. Eles têm o DOM e têm um gráfico. Né? Mas eu não vi, por exemplo, ninguém puxando análises gráficas, assim, tipo um Fibonacci, essas coisas. Não, eu não faço isso. Assim, eu não vi, tipo, indicadores, esse MACD que você falou, outros. Eu não conheço, eu conheço muito pouco. Mas, enfim, eu não vi, mas eu vejo essa questão mais híbrida e sempre uma plataforma de notícias com horários bem tranquilos com relação à agenda e tal. E os caras interpretam, de repente, mais Kindle, eu não sei. Né? Mas assim, mas não formação gráfica também, procurando ali o Batman invertido de cabeça, entendeu? Não é isso. Então, é engraçado. Eu falei, nossa, realmente o contexto ele tem ele tem um papel fundamental nos traders assim de grande sucesso. Estou falando lá de fora, né? Estou procurando assim, outras alternativas assim, né? Eu ainda uso bem mais eu sou bem analítico e bem contexto e fluxo. Né? Então eu tenho um gráfico ali meio que agora, esse ano na verdade eu coloquei gráfico ali, mas para tentar entender de onde veio né? Para onde vai é outra coisa, mas de onde veio, né? Na madrugada, tal, não opero de madrugada, mas assim de onde veio é interessante saber. Né? É exatamente isso que eu utilizo. Então, por exemplo, eu tenho um gráfico da Nasdaq, né? Então eu vejo lá a Nasdaq em linha, vai falar, poxa, ele já chegou nesse ponto e não passou. Por quê? Me pergunto por quê. Aí eu olho, sei lá, NVIDIA. Poxa, a NVIDIA, coincidentemente também, ela chegou em um topo, né? E não passou por esse topo. Por quê? O pessoal fala muito de suporte e resistência. Eu prefiro chamar de pontos de interesse. Exato. Existe um interesse específico ali. Então eu aguardo, vejo qual é o interesse, se é romper aquele ponto ou se é voltar e pegar uma liquidez que está um pouco mais abaixo ali para depois subir de novo. Exato. Né? Então são nesses momentos que eu costumo fazer as operações. Perfeito, né? perfeito. Não, eu acho que assim, o gráfico, por mais que seja passado, eu tento, assim, eu pessoalmente falando, eu tento identificar muito mais a questão matemática que tem por trás do gráfico. Né? Então chega a determinado ponto o pessoal realiza, chega a determinado ponto o pessoal compra, aparece interesse comprador ali, tal. Mas assim, é o máximo que eu utilizo. Eu acho que existe um fundamento matemático por trás daquilo dos grandes investidores. Então, sei lá, se o JP Morgan está querendo se desfazer da Apple, não é porque formou um ombro, cabeça, ombro. É porque atingiu um nível de lucratividade enorme e tal. Eles estão achando que os fundamentos da empresa eventualmente não vão seguir performando. Chegou no ponto ali que dá dentro do plano da meta deles. Eles falam, realiza mercado e pronto. Então, assim, né, tem um pouco de meta-jogo por trás disso. Mas, enfim, isso são só detalhes. Assim. Você concorda com esse approach? Assim? Sim. Inclusive, você está falando de, sei lá, Apple especificamente. Né? Você consegue ver uma ascendência da Apple e das outras magníficas, e de repente ela começa a cair. Né? Aí eu sempre me pergunto, por que isso está acontecendo? Exato. Por que só com ela? É o racional. E as outras? Quem vai ganhar
a queda de braço aí. Uma coisa, até o pessoal de casa fazer, ficar atento, acho que a gente vai começar a fazer uma transição agora, até para entender um pouco mais do trabalho do Jonas aqui, né? Do ponto de vista de comportamental e assim por diante. Mas esse papo aqui é muito importante para todos ficarem assim, muito atentos com a questão do viés, né? Principalmente viés cognitivo. Então, assim, de vez em quando a gente escuta umas frases assim: a Apple está caindo porque o Donald Trump vai assumir. Cara, não é absolutamente nada a ver com isso. Tá? Eventualmente pode até ser alguma coisa motivado por isso. Mas a pergunta é, a gente tem certeza? Dá para ter certeza? Então você vai atrás de um fundamento. Né? Então, perdeu... foi destronada na liderança de market share na China, tal, e a notícia acabou de sair. Então você começa a achar fundamentos. Tal. Então o achar é meio perigoso no mercado financeiro. Você concorda com isso, cara? Você acha que o viés... Como é que você vê o viés? Né? Eu luto todo dia para não ter viés. Né? Para sempre falar o que o mercado está me falando agora. E você consegue não ter viés? Eu tento bastante, acho que a cada dia eu estou melhorando. Né? Então eu faço o meu panorama, para mim está ótimo. Hoje é um dia de alta, mas não sobe, não sobe, não sobe. Fala, por que não sobe? Ele não subiu ainda? Quer dizer, ele não disparou ainda? Ou tem alguma coisa acontecendo que eu não enxerguei que pode fazer com que ele, antes de chegar na máxima, ele vá na mínima? Exato. Então, aguardo, né? Aguardo. E aí, quando eu vejo a congruência lá de todos esses fatores, eu falo, não, realmente alguma coisa mudou, talvez eu não saiba o quê, então eu sigo o fluxo. Né? Poxa, era para subir, mas está caindo. Né? Então, todos os meus indicadores não são indicadores técnicos, né? As magníficas, o VIX, essas coisas, estão me mostrando que não existe mais uma força de tendência de alta. Né? E aí eu tento seguir esse fluxo. Né? Posso fazer uma venda, mas ainda com muita atenção, né? Fala, poxa, se de manhã estava subindo, por que agora não está mais? Entendi. A todo momento eu fico fazendo essa avaliação. Tem que estar sempre consciente, isso que é muito... Para mim, assim, uma das atividades mentais, assim, acho que mais desafiadoras que eu fiz em toda a minha vida. Faço isso desde 2016 para 2017, mas tem determinados momentos, assim, que a gente se dedica, fica em frente à tela e dá, por exemplo, meio-dia, cara, eu faço uma autoanálise e falo, eu já estou cansado mentalmente. Então é a hora que... Por isso que é tão bom esse ambiente da Lattes, porque eu vou fazer outras coisas e assim por diante e tal. Mas saio da frente da tela. Mas o viés, eu sempre falo, eu nunca sou neutro. Né? Eu preciso estar sempre neutro. Então é sempre uma busca constante diária. É um esforço. Né? Agora, tem uma curiosidade. Né? Muitas pessoas, quando fazem transição para o mercado financeiro, para o trade em si, geralmente tem alguma vontade por trás disso, né? Então, ou é o dinheiro rápido, ou é a questão do sonho da liberdade, de eventualmente de não ter um chefe, não fazer parte de uma corporação. Eu venho de uma vida de grandes corporações e eu sei exatamente o peso que é trabalhar, assim, isso é bate-papo até para um outro podcast, sabe? Tipo, né? Enfim, independentemente do sonho que te motiva, é engraçado, porque você é motivado por uma vontade, por um sonho. Seja ele o ganho, a liberdade, seja ele quero trabalhar menos, enfim. Perfeito. Aí você vai para o trade, aí você tenta se descobrir, você se acha e de repente você pode ficar anos tentando ter algum sucesso. Né? Aí você acha ali um ativo, acha algum mentor que você... tenha maior afinidade, empatia, você começa a desenvolver, estudar, começa a ter algum sucesso, até que isso para em algum momento, né? E esse grande momento geralmente é a parte mental. Chama de mental, chama psicológica, é um negócio muito amplo do qual o comportamento faz muito parte. E quando a gente fala comportamento, tem tantas coisas anteriores que levam ao comportamento que é uma jornada, certo? Mas assim, essa história que a gente vê aqui, o que eu vejo, para mim, das pessoas que eu conheço, 99% começa assim, até que vai falar, putz, eu preciso trabalhar mental. Exato. Mas você vem de um caminho diferente. E eu acho isso bem interessante. Então você, o mercado financeiro quase que caiu no seu colo através do seu filho. Exato. Falando no bom sentido. Sim, tá? sim, é isso mesmo. Mas você já tinha uma questão do comportamento. Né? E como é que foi isso? Assim, essa equação tem te ajudado, né? Porque você mudou a ordem dos fatores. Isso dá um produto diferente ou não? Eu acredito que sim. Legal. E assim, você começou falando do porquê as pessoas vão para o trade, né? Eu acho que a maioria ela pega um conceito errado.
A pessoa ela quer dinheiro. Ela Certo. fala, como eu vou conseguir esse dinheiro? Aí se vende uma facilidade que não existe, que é do trade. Exato. E por que a pessoa quer dinheiro e por que ela escolheu o trade? Porque ela quer dar um bem-estar melhor para a família. Né? Então a pessoa escolhe o dinheiro, depois escolhe a atividade e depois entende o porquê que ela quer fazer isso. Então tem um livro bem interessante, que é o Comece pelo Porquê, que ele fala que tem que ser exatamente ao contrário. Eu quero dar um bem-estar para minha família. Quase pelo propósito. Exato. Então, por que eu quero fazer isso? Dar um bem-estar para minha família. Aí eu desço como eu quero fazer isso? Com um trade. Né? E o que eu quero como resultado? O dinheiro. Né? Mas como as pessoas começam pelo dinheiro, muitas vezes elas não colocam na balança o propósito maior, que é a família. Ela quer o dinheiro, ela quer o dinheiro, ela quer o dinheiro. Né? Ela quer o trade, ela quer o trade, quer o trade. E esquece da família. Então, eu acho que foi muito o que aconteceu comigo. Né? Eu já tinha lido esse livro, eu falei, poxa, eu quero começar pelo porquê. É a minha família. Né? E o que como eu vou chegar nesse objetivo? Com o trade. Foi a minha escolha, porque eu me identifiquei bastante com isso. Certo. Então, toda vez que eu aprendo alguma coisa no trade, eu estou sempre pensando no propósito maior. Certo. Tá? E a consequência disso é o quê? Recurso financeiro. Quer dizer, o propósito, em resumo, o propósito talvez seja a coisa mais importante que a gente tem que ter como o trade. que eu acredito. Para mim, assim, o trade tem muito a ver com propósito e filosofia de vida, ambas coisas, e não o dinheiro. O dinheiro, eventualmente, a gente luta todos os dias para consegui-lo. É consequência do bom trabalho. Desse processo. Certo. Tá? Como você bem falou, eu iniciei pela parte comportamental, pela parte emocional, vamos dizer assim, eu estudei muito sobre isso. E aí o que eu percebi? Que nós, desde pequeno, eu há 56 anos, eu vou adquirindo valores, como eu falei lá dos meus pais, crenças, depois esse pacote de valores e crenças, eles acabam influenciando as minhas emoções. Claro. Né? E as minhas emoções, elas geram reações químicas, bioquímicas no meu corpo, que vão afetar os meus sentimentos, que vão fazer com que eu pense alguma coisa para só aí então chegar no meu comportamento. Né? E eu falo bastante que o nosso comportamento de trade é o clique. E depois que você dá o clique, inclusive tem a questão da expressão facial. Né? Há um tempo atrás eu estava aqui, tinha o João Mendonça, né, conhecido. Mendoncinha? Ele sentava, beijo pra você, Mendoncinha. Sentava na minha frente e ele falava, poxa, Jonas, quando você está na mão errada, dá para ver no seu semblante. O corpo fala. Muda, o corpo fala, exatamente. Né? Então eu comecei a estudar muito isso. Né? Eu tenho crenças, eu tenho valores, que isso está enraizado em mim já há muitos anos. Eu consigo quebrar isso de uma forma fácil? Não, é bem árduo. Né? E aí existem as emoções. Paralelo a isso se fala de inteligência emocional. Mas como é que eu vou controlar a minha inteligência emocional, sendo que a emoção é uma coisa que surge dentro de mim? Então a gente não controla uma emoção. O que eu consigo fazer é controlar o que eu vou fazer a partir dessa emoção. A partir de identificar a emoção. Aí eu tenho o sentimento e depois o pensamento. Então o que eu estou pensando, eu sinto aquela emoção, isso vai me gerar um pensamento. Né? E esse pensamento, ele é positivo para a minha atividade no trade? Sim ou não? Certo. Se sim, ok, eu vou para o comportamento, né? O que eu externalizo é o clique. Né? Se não, para. Né? Se alguma coisa não está redonda, aí você dá um tempo, reavalia tudo, espera aquela emoção passar, né? Seja ela de ganho, de perda, enfim. Então eu acabo estudando muito essa questão. Né? E eu fiz aqui já pela segunda vez a análise comportamental das pessoas aqui do Hub. Não, né? e só para não perder toda essa brilhante explicação aqui dos mecanismos mentais que o Jonas fez, tudo isso que ele falou, que ele demorou o quê? Falou em 3, 4 minutos para assim, desenhar o conceito. Tudo isso com a gente acontece em frações de segundo. Né? Exato. Tudo isso acontece em frações de segundo e muitas vezes de maneira inconsciente. Exato. Dentro de um esquema de automatismo. E aí, assim, por exemplo, o que você faz hoje, acho que você ia fazer essa transição até para o pessoal de casa entender, assim, do ponto de vista comportamental, o que você faz hoje e como isso te ajuda?
E como pode ajudar outras pessoas também. Bom, a primeira coisa para você mudar o seu comportamento, que é o clique especificamente, é você ter um autoconhecimento. Certo. As pessoas não se conhecem. Eu acho que eu me conheço, mas eu não me conheço. Por quê? Porque tem um monte de coisa lá, como crenças, que eu nem sei que eu tenho. Exato. Crenças com dinheiro, crenças, sei lá, do tipo, o dinheiro é sujo. Bom, tem uma infinidade de crenças que estão acumuladas. Acho que para quem já assistiu aquele filme Divertidamente vai entender melhor. Absolutamente. Às vezes tem uma coisa lá escondida que quando você está numa situação, essa coisa migra, ela pula e você acaba fazendo alguma coisa que você nem queria. Né? Exato. Então eu acho que o autoconhecimento é a melhor forma. Então, para eu me conhecer, eu comecei a estudar essa parte de análise comportamental. Ok, me conheço agora, né? Consegui fazer lá a avaliação, eu conheço o meu perfil comportamental, eu, no caso, analista planejador, e eu sei que o meu perfil ele tem algumas coisas que me favorecem para o trade e outras coisas que não. Por quê? Vamos dizer que a pessoa consegue dar um exemplo do que seria Sim. bom, negativo e qual plano de ação que você tomou? Consigo. Eu vou falar de um outro perfil porque eu acho que vai ser muito mais fácil do que do meu. Certo. Porque o meu é maravilhoso, eu sou eu sou brabo. Eu conto uma história mais bonita da minha história, né? Então, por exemplo, um executor, né? Então, para ficar claro, o executor é o chefe. Dizem que é o líder, mas é o chefe, aquele cara durão e tal. Então, vamos colocar um caso aqui de um gerente de vendas, né? Ser assertivo é bom para um gerente de vendas? Né? Sim, com certeza. Ser competitivo? Também. Com certeza. Ser líder? Também. Total. Ser independente. Vamos dizer que esse cara tem uma certa independência para fazer o que ele quiser. Então, uma autonomia. São características que ele foi desenvolvendo com o decorrer do tempo, né, na sua vida CLT, que são extremamente positivas para a carreira dele. Então, se eu fosse um gerente de vendas com 33 anos de experiência, essas coisas iam estar cada vez mais incrustadas em mim. Tá? Aí eu vou para o trade. Tá? É bom ser assertivo no trade? Sim. Sim. É bom ser competitivo no trade? Não necessariamente. Provavelmente não. Você vai competir com quem? Não faz o menor sentido. Com o JP Morgan? Você vai perder. Vou ter lote para... É bom ser líder? Você vai liderar quem nessa briga? É você e o computador. Você não tem liderados, né? E por último, independência, né? Você é uma pessoa independente. De certa forma, é bom, porque você tem a liberdade de clicar, só que essa liberdade em demasia ela pode fazer com que você entre em momentos que não são necessários. É o que eu falo. Da liberdade para ir para a libertinagem no trade é um passo. Então, resumindo, foram 20, 30 anos, cada um que é CLT, ou cada um que tem uma empresa, ou trabalhou numa estatal, independente da atividade, são coisas que o mercado falou que eram boas, só que agora elas não são mais. Entendi. Então você tem que aprender a desaprender primeiro. Exato. Então, o que era uma competência minha no passado, hoje ela pode jogar contra mim no trade. Né? Então, é por isso que eu falo do autoconhecimento. Então, eu agora me conheço. Primeiro, eu me aceito. Então, existe uma sequência. Eu me conheço e me aceito. Tá, eu sei que eu tenho esse perfil X. Porque não tem bom ou ruim. Você se conhece. Todos são bons. Exato. Né? Só que você tem que saber o que você tem que acalmar e o que você precisa desenvolver. Né? Então, me conheço, me aceito, e aí a partir daí eu me desenvolvo. Então, será que tem alguma coisa de um perfil? Então, só para ficar claro, né? Claro, perfil comportamental. Todos nós acessamos os 4 perfis, né? O executor, comunicador, analista e planejador. Todo mundo tem um pouquinho. Só que cada um num nível diferente. Certo. Então, são pessoas que são executores natos, né? E as outras elas acessam menos. Então, por exemplo, se eu sou um executor nato e eu sei que existem várias características que eu costumo usar como verdadeira que não são benéficas para o trade, eu posso olhar para outra ponta, que é um analista. O que o meu lado analista tem de bom que eu não desenvolvi e eu preciso desenvolver? Então, rapidamente, né? O analista ele é habilidoso, disciplinado, estrategista e inteligente. Então, será que se eu pegar essas características do meu analista que eu tenho
e trouxer isso à tona, eu não vou me transformar um trader melhor? Entendi. Né? Então, aí que entra o desenvolvimento. Certo. Né? Me conheço, me aceito, né? Eu sei as minhas falhas e as minhas virtudes, a partir daí eu começo a me desenvolver. Me desenvolvi com o objetivo de melhorar a minha autoestima. Tá? Então, esse trabalho que eu fiz aqui, eu percebi, assim, acho que não há problema nenhum falar, existem traders que não são consistentes e traders consistentes. Certo. Quando você olha a estima de quem não é consistente, a estima está lá embaixo. Então tem várias características. Por exemplo, existe lá uma tabela de talentos, né, de competências. Então, quando você olha, a pessoa que não é consistente, ela olha os talentos dela estão aqui. E ela nitidamente percebe que ela precisa desenvolver outros talentos. Só que ela não sabe quais são esses talentos que ela precisa desenvolver. Né? Tem uma questão também do quanto eu utilizo cada uma das competências, né? Desculpa, dos perfis comportamentais. Eu sou comunicador, eu sou executor e não sou analista e não sou planejador. E aí quando você avalia o gráfico que mostra o quanto o meio exige dela, ele é totalmente oposto. Entendi. Né? Entendi. E aí depois tem uma outra linha que mostra o quanto você entrega. Tá. E normalmente as pessoas entregam exatamente o que elas são e não o que elas entregam o que elas são e não o que o meio pede delas. Tá. Isso faz com que ela gaste energia, né, deixe ela meio decepcionada e a autoestima vai lá embaixo. E todo esse diagnóstico comportamental, você usa ferramentas que são validadas clinicamente, cientificamente, tudo, né? Exato. Legal. Isso vai até o pessoal de casa saber também. Eu fiz a minha formação no Instituto Brasileiro de Coaching, né? Legal. Que tem essa ferramenta de análise comportamental e eu utilizo ela, passo um link, a pessoa preenche algumas 2 páginas e aí gera um relatório. Aí avalio esse relatório e eu consigo dar até uma devolutiva, que foi o que eu fiz aqui. Né? Eu dei uma devolutiva coletiva, falando de tudo isso, e depois nós fomos para uma individual para aqueles que se interessaram. Claro, não, foi muito produtivo. Aí deixa eu te perguntar, até fazer uma provocação, né, para todo mundo que vai assistir, né, esse podcast, ouvir, desculpa. Mas é o seguinte, então, vamos tangibilizar isso. Né? Então, assim, vamos pegar um exemplo, o seu exemplo. Você ficar à vontade de dividir com a gente aí algumas coisas. Mas assim, você deve ter feito esse acesso com você. Exato. Identificou. Sim. Quando você pega o seu perfil comportamental identificado, aí você olha para o trade e você fala, bom, eu tenho que eventualmente mexer aqui, fazer ajustes, faz um plano, tal. Você provavelmente fez isso, correto? Sim. Aí a pergunta que acho que todo mundo quer saber, eu também quero saber, funciona? Tem feito você ser um trader melhor e, sei lá, ganhar mais consistência, passar daquela fase que a gente ganha um dia, perde no outro, ganha no dia, perde no outro. Isso tem te dado um pouco mais de consistência de maneira consciente? Divide aí com o pessoal, por favor. Com certeza. Tá? Certo. Só que eu falei lá do iceberg, né? Tem várias camadas aí que são inconscientes até chegar na consciente. Tá. Isso faz com que eu tenha um perfil, só que eu não consigo desligar desse perfil. Eu sou um analista planejador, eu não consigo dormir hoje como analista planejador e acordar amanhã como um comunicador executor. É impossível. Mas o que eu faço? Eu vou lá na parte consciente, que são os meus comportamentos. Eu preciso ser mais disciplinado. O que eu faço? Sou disciplinado? Vou acordar cedo, vou arrumar a cama, tô dirigindo, tô vindo aqui para o hub, semáforo vermelho, né? Eu paro. Né? Então, se você sai da sua casa, não arruma a cama, deixa eu dar um jeitinho aqui, o semáforo está vermelho e eu vou passar. Então, você está burlando várias regras, você não está sendo uma pessoa disciplinada. A partir do momento que você passa a ser isso, acorda todo dia no mesmo horário, você vai desenvolvendo essa disciplina. Então, você vai diminuindo a sua indisciplina e vai aumentando a disciplina. Entendi. Lentamente. Então, não é um processo... Ok, se você falar, eu quero fazer uma coisa mais rápida, você pode fazer uma terapia, você pode ir num psicólogo. Existem algumas formas de você mudar
com trauma, mas eu não aconselho. O ideal é você ir se adaptando ao novo perfil lentamente. E o resultado, com certeza. Não, isso faz total sentido, né? Quer dizer, não adianta você, até falando sobre disciplina, não adianta você almejar, né, ser disciplinado no mercado financeiro, sendo que sua vida é indisciplinada. Então você tem que empilhar micro-hábitos, né? Assim, pequenos hábitos de disciplina, a sua própria vida, todos os dias, até que você consiga, de fato, ser disciplinado em frente ao mercado financeiro. É bem interessante. Exatamente. Isso, bem interessante. E aí, depois disso, você fez o quê? Você estabeleceu travas? O que você fez? Assim, falando do mercado financeiro mesmo, como você, dentro daquilo, identificou como sendo pontos que você poderia melhorar aqui? Você dá um exemplo só, não precisa ser tudo. Então, na teoria, o meu perfil ele é muito bom para trabalhar no mercado financeiro, né? Eu sou habilidoso, disciplinado, estrategista e inteligente. São as características do meu perfil. Só que o meu perfil ele também tem uma desvantagem. Isso é quando eu estou em equilíbrio. Certo. Quando eu não estou em equilíbrio, quando estou em desequilíbrio, o meu perfil é o que mais surpreende. Eu sou vingativo. Exato. É um perfil muito bom, só que você tem que tomar muito cuidado. Você tem a tendência do revenge trade. Exato. Né? Então, o que acontece? Já que eu sou vingativo, eu vou por tudo ou nada. Né? Então, quantas vezes ganha? Devolvo o dobro. Entendi. Né? Então, eu sabendo disso, que eu tenho um perfil que quando está em desequilíbrio ele é vingativo, eu tenho que fazer as travas. O que me ajudou a iniciar a mudança de chave? É colocar a trava. Né? E muitas vezes eu ficava... por exemplo, uma das coisas que eu coloquei é stop loss. Stop, pare, né? Loss, perda. É uma coisa extremamente negativa no meu ponto de vista. Né? Para de perder, meu. Para de perder. Para de perder. Eu mudei essa chave. Eu coloquei para preservar o capital. Então, eu dei um reforço positivo para uma coisa negativa. Entendi. Stop loss é negativo. Eu tirei a palavra stop loss e comecei a falar para mim mesmo. Eu estou preservando o meu capital. Então, quando a operação vem contra, eu preservo o meu capital. Eu não faço stop loss. Entendi. Eu mudei o peso. Eu acho que o coaching, essa parte de análise comportamental tem muito isso. Eu dar um reforço positivo para uma coisa que é negativa. Uma mudança de hábito. Eu entendi. Isso, é espetacular. Isso me ajudou muito. Muito bom. Né? Muito bom. Talvez ressignificar ressignificar tudo. Muito legal. E assim, para você estar de casa, assim, isso acho que é um exemplo, né, dos vários exemplos que, obviamente, o Jonas poderia trazer aqui, mas é a partir de um autoconhecimento que a gente vai entender as ferramentas, nossos próprios componentes mentais e a partir disso trabalhar. Mas acho que a mensagem aqui é possível, né? Sim. Não é uma coisa impossível de se fazer. É possível, desde que, sei lá, cada um de nós tenha a vontade, né, de desenvolver melhor essas ferramentas mentais. É muito interessante. A gente fala muito de mentalidade, mas a mentalidade para o trader, assim, talvez, assim, para mim, é um dos pilares fundamentais. Fundamentais, se não for a base de tudo, onde você tem alguns outros pilares. Para mim, pessoalmente, existe o mental, que é a base. E aí, em cima desse mental, eu tenho 3 pilares. Né? E é isso. Os pilares do Jefferson lá que você fala? É bem parecido. Eu mudo só uma coisinha, mas tem um contexto e a base mental, a disciplina está lá, tá na base mental. No Fala Imparável eu falei exatamente disso, né? Que o Jefferson falou muito da disciplina, da técnica, me ajuda aí. Contexto. Né? Então, se eu estou com um contexto bem forte, eu vou ser mais assertivo. Se eu sou mais assertivo, o meu emocional vai ser menos abalado. Se eu sou uma pessoa disciplinada, eu só entro quando realmente tem que entrar, eu vou tomar menos loss. Da mesma forma, eu vou preservar a minha mentalidade. Né? Contexto, disciplina e técnica. Se eu tenho uma técnica apurada, eu consigo também ser mais assertivo. Perfeito. Né? Só que aí, até eu perguntei para o Jefferson que eu queria que ele colocasse mais um pilar, que era o emocional. Né? Fala, poxa, e a parte emocional? Ele deixou claro que esses 3... já fazem essa função. Mas eu, com o conhecimento que eu tenho, eu vejo que existe muito mais coisa sobre isso. Né? Então, por exemplo, ele passa essa informação para a gente. Só que eu tenho uma experiência. Cada um aqui tem uma experiência, tem um background,
Então, o que ele fala é comunicação. O que ele fala não é o que eu entendo. O que ele fala é uma coisa, o que eu entendo é outra. Certo. Então, essa mesma mensagem falada para várias pessoas, elas pode ser interpretada de uma forma diferente. Exato. Né? Então, eu acho que a parte emocional, ela vem complementar isso. Né? Então, se a gente se preocupar um pouco mais com as questões emocionais, a gente consegue fazer uma análise melhor do contexto, da disciplina e da técnica. Claro. Né? Mas claro. aí uma coisa, dá pra gente devagar aqui horas sobre esse assunto. Durante horas. Bom, pessoal, o papo tá maravilhoso mesmo. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Essa questão de todos os meandros, né, da mentalidade a ser desenvolvida por um trader, seria aqui já objeto de um tema para fazer pelo menos uns 30 podcasts. É um tema que, particularmente, eu pessoalmente sou apaixonado. Né, estudo de diversos pontos de vista, eu diria, mas sempre buscando incrementar conceitualmente, óbvio, buscar ferramentas, enfim. Mas, Jonas, deixa aí uma mensagem final aí para o nosso, não sei se tem uma pergunta, mas deixa uma mensagem final aí para toda a nossa comunidade aqui da Latos, e já de antemão, já mais uma vez agradeço. Acho que a gente tem que talvez explorar isso num outro podcast, mas com um tema mais específico para dar mais conhecimento, compartilhar mais conhecimento com todos aí. De uma forma bem simples, eu tentei introduzir alguns conceitos aqui, né? Mas realmente cada uma dessas coisas que foram faladas aqui daria um conteúdo bem mais amplo, né? Mas o que eu vejo, pelo menos pela minha experiência, que é possível, tá? E estar aqui no Hub, eu acho que me ajudou muito a isso, porque estando aqui você não aprende só as questões de técnica, de disciplina. Você também tem muito contato com outros traders que tiveram problemas da mesma forma que eu tive no passado. Troca, né? Então você fica trocando a todo momento experiências. Isso ajuda muito no processo de desenvolvimento, né? Então, assim, é claro que não é um processo que é rápido, né? Que não é rápido, uma jornada. É bem demorado, é uma jornada. E aproveitar a trajetória, a jornada, né? Porque no final a recompensa com certeza vale muito a pena. Exato. É isso. Acho que isso é muito legal, muito legal. Jonas, cara, um super prazer. Cara. Eu que agradeço a oportunidade. Super prazer ter a oportunidade de conversar com você, explorar mais esses temas da mentalidade, comportamentos. E pessoal, para você aí de casa, deixa um comentário aí, né? Ajudou esse estilo de podcast? Para a gente é importante saber. Mentalidade é uma das plataformas que a gente vai investir muito daqui em diante na Latos. A gente precisa discutir mais mentalidade de trader para trader. Por isso foi tão bom esse bate-papo com o Jonas, porque a gente encontrou um especialista em comportamento que depois veio a ser trader. Então essa mistura espetacular, para mim é única, a primeira vez que eu vejo. E foi interessante explorar desse ponto de vista nosso podcast aqui hoje, tá bom? Deixa aí, quer mais conteúdos assim ou quer sugerir conteúdos, por favor, deixe no comentário, tá bom? Pessoal, um grande abraço e nos vemos no próximo podcast, certo? Valeu, pessoal, um abraço, tchau. Tchau.